Necessita ser mudado, Senhor. Dentro do meu coração, necessita mais de mim. Filho grande do Senhor, vamos abrirmos a nossa Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo número 8, no versículo 18 por diante. Isso vai repetir a nossa mensagem. Hoje estaremos abordando o tema a respeito da glorificação, a esperança suprema da Igreja do Senhor aqui na terra. Falamos sobre redenção, falamos sobre justificação, regeneração, santificação, e hoje iremos falar sobre a glorificação, sobre a etapa final. Nossa fé, quando bem firmada, sabe que estes são os fundamentos da nossa salvação. Foi assim que Jesus ele nos salvou. Ele nos comprou, nos justificou, nos deu uma nova natureza, nos colocou no caminho. Nesse momento que passamos pela porta que é Jesus, estamos no caminho. Nesse caminho, estamos submetidos a um processo de santificação, aguardando para que a obra seja completa no poderoso nome de Jesus. Na glorificação, a obra do Senhor será concluída na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Repita comigo: a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Repita comigo: a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Mais uma vez, a glória dos filhos de Deus. A glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Só essa vez, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. A glória que será revelada. A glória que pertence aos filhos de Deus. Tudo isso é o que nós aguardamos e receberemos por meio do processo da glorificação. A salvação, se fôssemos ilustrar, ela é como uma escada, com alguns degraus. Esses degraus são redenção, justificação, regeneração, santificação e, por fim, glorificação. Na justificação, Deus ele resolveu o problema da culpa. Não há mais condenação para os filhos de Deus. Jesus ele nos atribuiu a sua justiça
E em Cristo nós fomos justificados. Nós fomos inocentados diante do tribunal de Deus. Isso aconteceu na justificação. Na santificação, o Deus que já havia lidado com o problema da culpa, agora ele lida com o problema do caráter. Na santificação, o nosso caráter está sendo moldado, nós estamos sendo transformados dia após dia. Mas na glorificação, Deus resolverá o problema da condição humana limitada pelo pecado. Na glorificação, o pecado não será mais uma possibilidade. O pecado que trouxe a condenação, o pecado que luta contra a nossa santidade, ele não mais existirá. Nós estaremos livres do cativeiro do pecado. O que adianta se nós vivemos apenas neste mundo, se o propósito de Deus ele é eterno para cada um de nós? Só a igreja do Senhor é que tem esta esperança, a esperança da glorificação. Alguns não têm esperança, outros têm uma falsa esperança, mas a igreja do Senhor ela tem uma viva esperança. A igreja do Senhor vive olhando para cima, aguardando o dia em que Deus ele cumprirá a sua promessa. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas àquilo que nós vemos, se não víssemos aquilo que é incomparavelmente melhor, e se não vivêssemos para isso, nós seríamos os homens mais infelizes de todos. Mas a nossa alegria consiste em saber que a história não termina aqui. Há algo infinitamente melhor aguardando aos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão destinados ao futuro de glória ao lado do nosso Senhor. Nós seremos glorificados e nós cremos nesta promessa. Imagine que um livro tivesse apenas meio, tivesse apenas início e não tivesse fim. Nenhum livro como esse teria graça. Você lê os primeiros capítulos, mas não termina, não chega ao final da história, fica faltando alguma coisa. Mas a glorificação é o capítulo final da nossa história. Deus, ele começou essa história e ele é quem tem um ponto final. E este ponto final é o futuro de glória para mim e você que cremos e temos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. A salvação, ela é uma obra de 3 tempos, como tenho dito. Fomos salvos da pena do pecado, da justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado por meio da santificação e seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Não nos esqueçamos disso. A prova que nós somos justificados é que o poder do pecado não tem mais poder sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. E porque não somos mais escravos do pecado, nós estamos no caminho certo e o final dessa estrada nos conduz até o céu, onde receberemos o futuro de glória. A glorificação é o ato final, é o coroamento do plano eterno de Deus. O plano de Deus é eterno. Quando Deus ele fez todas as coisas, ele disse que era bom. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Deus nunca consumou a sua criação dizendo que era muito bom, porque aquilo que é muito bom ainda virá. Nós contemplaremos e veremos o Senhor face a face, e isso é o que o Senhor ele deseja. Ele deseja realizar o seu ato final, e o ato final de Deus é a glorificação dos seus filhos. E quem nasceu de novo não vive só apenas olhando para o passado. É claro que nós olhamos para a cruz, mas a cruz passou. Nós não olhamos apenas para o presente, não olhamos apenas pela obra que o Espírito Santo está realizando em nós dia após dia.
nós também olhamos para o futuro glorioso que nos aguarda, é estar eternamente com o Senhor. A glorificação é a consumação da nossa salvação. Na glorificação nós seremos salvos de fato e de verdade, e não haverá mais como retroceder, não haverá mais como voltar atrás. Na consumação da nossa salvação seremos arrebatados. Cristo transformará os nossos corpos mortais em corpos incorruptíveis para que nós possamos reinar eternamente com Ele. Isto é a glorificação, é a consumação da nossa salvação, quando seremos transformados, quando receberemos um corpo de glória, no momento que a igreja do Senhor for arrebatada, e ali estaremos em corpos incorruptíveis com o Senhor para todo sempre. O que é a glorificação? É o ato final da salvação, quando Deus consumará em nós tudo aquilo que Ele começou. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isto é a glorificação. Quando o nosso aguardado Jesus raiar nas nuvens do céu e Ele transformar o nosso corpo para que tenhamos corpos semelhantes ao dele. Você sonha com esse dia? Você almeja por esse dia? Se livrar deste corpo mortal, limitado, cheio de fraquezas, impostas pela velha natureza, tudo isso consequência do pecado, para receber um corpo incorruptível, um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Aleluia! Esta é a promessa de Deus para a sua igreja. Na glorificação seremos totalmente conformados à imagem de Cristo. Corpo, alma e espírito serão diferentes. Seremos semelhantes a Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 42, está escrito: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Da mesma forma que Deus Ele nos deu um corpo físico e mortal, Ele também nos dará um corpo de glória. Da mesma forma que recebemos esse corpo em desonra, receberemos um corpo de glória, um corpo onde não há corrupção, onde não há fraqueza, mas é poder, um corpo não natural, mas um corpo espiritual. Porque este corpo que agora temos, nós herdamos de Adão. Nós herdamos esse corpo mortal, mas nos aguarda o corpo que nós receberemos de Cristo, um corpo espiritual, um corpo que não está limitado, não está fadado ao fracasso, mas é um corpo semelhante ao de Cristo. Aquilo que recebemos de Adão, a Bíblia diz que Deus ordenou que cada um reproduzisse conforme a sua espécie. E por isso Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que a sua imagem e semelhança fosse reproduzida a partir do primeiro homem e assim por diante. Mas Adão quebrou o molde.
Este homem que foi feito alma vivente, ele quebrou o molde, ele quebrou a forma, e ele continuou reproduzindo segundo a sua espécie. Mas a espécie não era mais a imagem de Deus perfeita, era uma imagem descurada, era uma imagem como de um espelho embaçado, como de um espelho quebrado. Por isso que Jesus Cristo disse que é necessário nascer de novo, para que essa natureza seja restaurada. Cristo é o novo cabeça de raça. Em Cristo, a imagem de Deus, ela está sendo restaurada em nós. Aquilo que perdemos por meio do primeiro nascimento, nós recebemos por meio do segundo nascimento, por meio do nascimento do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce do marido e mulher é semelhante a Adão, não passa de uma carne mortal, mas aquele que nasce de Cristo é Espírito e está destinado à glorificação, está destinado a receber o novo corpo quando Jesus Cristo ele voltar. A glorificação inclui exatamente a redenção do nosso corpo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 23, e não somente ela, mas nós que temos as conquistas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Seremos perfeitos em corpo, alma e espírito, e estaremos aptos para desfrutar da presença plena de Deus por toda a eternidade. A Bíblia diz que o pecado, ele habita no nosso corpo, e por isso nós precisamos ser libertos desse corpo para recebermos o novo corpo, um corpo de glória, livre do pecado, e só assim estaremos para sempre com o Senhor, na presença plena do nosso Senhor. Como se o vaso estivesse na mão do oleiro todo quebrado, e ao invés de o oleiro consertar esse vaso, o oleiro fizesse agora um vaso inquebrável, de porcelana pura. Assim será a nossa existência em Cristo Jesus. Nós seremos perfeitos, seremos incorruptíveis. É isto que aguarda a mim e o que aguarda você. Estamos no processo, mas esse processo terá uma etapa final que se chama a glorificação. Esta é a promessa que nós recebemos do Senhor. A igreja crê nessa promessa? Aleluia, aleluia. É isso que consola o nosso coração. É pensar nas coisas do alto. É pensar naquilo que nos aguarda. Em Filipenses capítulo 3, nós lemos, e eu vou ler: a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está no céu, onde também nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O mundo nos faz promessas, e muitas delas são incapazes de cumprir quando verdadeiras, porque a maioria delas são falsas. Mas Deus, Ele nos fez uma promessa e Ele não pode mentir. Nós seremos glorificados semelhantes a Jesus Cristo. O diabo, ele faz promessas, ele oferece prazeres, coisas que se corrompem. O diabo é capaz de fazer até o caminho para o céu parecer. O diabo é capaz de fazer o caminho para o inferno parecer o céu. Você sabia disso? O diabo, ele é especialista em fazer promessas, mas promessas que ele não pode cumprir, porque ele pode até fazer o caminho para o inferno parecer o céu, mas quando Deus nos fez a promessa de que seremos glorificados, pode até parecer que o caminho para o céu se pareça com o inferno, mas teremos um resultado de glória em Cristo Jesus. O caminho certo nem sempre é fácil. O diabo é capaz de maquiar o caminho. O
caminho da perdição, fazendo ele ser mais atrativo. Na verdade, sempre é. Há um ditado que diz que se o pecado pagasse seu salário de forma imediata, ele não seria tão atraente assim. Sabe por que as pessoas pecam e gostam de pecar e continuam pecando? Porque o salário do pecado, que é a morte, não é imediato. Senão o pecado não seria tão atrativo assim. Mas Jesus disse que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Não tem dificuldade nenhuma em passar por um caminho largo ou uma porta larga. Simplesmente os homens já nascem neste caminho largo em direção à perdição. A Bíblia diz que muitos entram por ela, mas a Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que o encontrem. Seguir Jesus pode até parecer claro, pode até trazer muitas renúncias, muitas lutas, muitas lágrimas, pode até parecer um inferno, mas vale a pena perseverar até o fim. Sim ou não, igreja? Jesus disse: aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. É por isso que nós não nos enganamos com o brilho falso do inimigo. O nosso verdadeiro tesouro, ele está no céu, porque lá a glória que nos aguarda, ela é infinitamente maior. É por isso que nós não nos iludimos, é por isso que nós temos prazer em servir, não importa o tamanho do sacrifício que tenhamos que fazer, nós pertencemos a Cristo e nós estamos olhando para a glória futura, a glória que nos aguarda. Deus prometeu glória eterna e Ele não falhará em sua promessa. A Bíblia diz lá em 1 João 3:2: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo. Nós recebemos um novo passaporte em Cristo e nós estamos apenas de passagem. Aleluia! Nós estamos esperando a hora do nosso voo e o nosso passaporte, ele já está carimbado com o sangue de Cristo Jesus. Aleluia! A promessa foi feita e Ele cumprirá a sua promessa. O dia e a hora nós não sabemos. Pode ser agora o nosso encontro com Deus. Aleluia! Pode ser ainda hoje. Pode ser que eu e você não cheguemos no nosso lar, de uma forma ou de outra, pelo arrebatamento ou por aquilo que pode nos sobrevir, nós não sabemos, mas uma coisa é certa: nós não sabemos como será a viagem, mas sabemos que a viagem ela é certa. Nós estamos com o passaporte na mão e não teremos desvios no caminho, nós iremos nos encontrar com o Senhor. O momento da glorificação, nós não sabemos. Sabemos apenas que será no retorno de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados e os vivos serão transformados instantaneamente e todos nós juntos estaremos com o Senhor. Se você deseja conferir na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, com ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Se no dia do arrebatamento eu e você tivermos partido, não se preocupe, ninguém vai furar a fila, ninguém vai chegar primeiro, todos nós juntamente seremos alcançados por Cristo em sua infinita bondade, graça e misericórdia.
Por isso Paulo disse no versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. A igreja estava aguardando o arrebatamento, mas na mente deles Jesus já estava demorando demais, porque os seus irmãos estavam morrendo, estavam sendo devorados por feras, estavam caindo nas perseguições, e a igreja começou a ficar triste. E agora? Como é que meu irmão vai ser arrebatado comigo, se ele já morreu? O apóstolo Paulo disse, não fique triste. Essa tristeza é para aqueles que não têm esperança. A sua esperança está viva, a sua esperança se chama Jesus. No momento certo, se cremos em Jesus, que Cristo morreu e ressuscitou, assim também, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda se declara o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja do Senhor será retirada desta terra. A igreja do Senhor será arrebatada desta terra, será retirada com força. E neste momento acontecerá a glorificação do nosso corpo. Será o ápice da nossa esperança. A nossa esperança não é ir para o céu apenas em espírito, mas receber um corpo incorruptível, imortal e glorioso. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que a glorificação será como um grão de trigo que é lançado na terra. Ele até apodrece, mas quando germina, ele se levanta diferente, ele se levanta maior, ele se levanta mais forte. Assim será a ressurreição. A ressurreição será como lançar uma semente, mas essa semente não permanece lá. Ela levanta muito maior, ela se torna em uma grande árvore. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Aí o apóstolo Paulo explica: insensatos. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser. É apenas uma semente que é lançada no chão. Você não planta uma árvore inteira. Você não semeia o corpo que há de ser, mas um simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar. E a cada um das sementes dá o seu corpo apropriado. Deus, Ele nos dará um novo corpo. A semente, ela pode até entrar na terra e morrer, para que nasça algo maior, mais belo e mais frutífero. O nosso corpo ele é semeado em corrupção, mas ele se ressuscitará em incorrupção. O que parece ser o fim será apenas o começo. A morte pode até parecer o fim para muitos, mas para nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que é apenas o começo, porque o corpo que agora toma, ele toma como uma semente que brotará na eternidade. Esse corpo ele será transformado em um corpo de glória semelhante ao de Cristo Jesus. A Bíblia diz que será em um momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está escrito no versículo 51, no capítulo 15 de 1 Coríntios: eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqueles que morrerem
e aqueles que não morreram ainda, todos nós seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Nós receberemos uma nova roupagem. Essa veste manchada pelo pecado será substituída por uma veste real. O corpo corruptível será trocado por um corpo de glória semelhante ao de Jesus Cristo ressuscitado. Da mesma forma que Jesus andou nessa terra em um corpo de glória, nós também andaremos em um corpo de glória semelhante ao de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 13, que devemos estar vigilantes, exatamente porque não sabemos qual será o dia e nem qual será a hora, mas a nossa obrigação é que estejamos vigilantes. Mas qual o resultado da glorificação? Como seremos glorificados? Qual será o resultado disso? O resultado da glorificação é que nós seremos semelhantes a Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 12 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Cristo de forma moral. Não haverá mais pecado. Seremos semelhantes a Cristo de forma física, porque o nosso corpo ele será glorificado. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo quando Ele ressuscitou, porque Jesus é o modelo perfeito da glorificação. Assim como Jesus glorificou, Jesus ressuscitou em um corpo glorificado, um corpo que poderia ser tocado, um corpo que precisava se alimentar, mas era um corpo real e um corpo glorioso. Um corpo que atravessava os 6 paredes. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos e as portas fechadas, e Jesus apareceu no meio deles. Alguns pensavam que era um fantasma, mas Jesus olhou para eles e disse: não tem aí alguma coisa para comer? Não, fantasma não come, fantasma não tem a marca dos cravos. É um corpo real, mas é um corpo de glória. Teremos corpos incorruptíveis. Seremos semelhantes a Cristo espiritualmente, porque assim como Cristo está diante de Deus, nós conheceremos a pureza do que é estar frente a frente com Deus sem barreira. Semelhantes a Cristo é como nós seremos. E é para isso que nós estamos caminhando. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4 está escrito: quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Nós participaremos da glória de Cristo. Hoje nós vivemos apenas como um espelho embaçado, apenas como um reflexo da sua glória, mas nós veremos o Senhor face a face. Aleluia! Lá em 1 Coríntios capítulo 13, 12 está escrito: porque agora vemos como um espelho em forma obscura, depois o veremos face a face.
Aleluia. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois eu o conhecerei como também eu sou conhecido. Meus irmãos e minhas irmãs, um dia nós estaremos livres do pecado e por causa disso nós estaremos para sempre face a face com o Senhor. Um dia o Senhor enxugará de nós toda a lágrima. Não haverá mais morte, porque a morte é coisa deste corpo. Não haverá mais dor, porque a dor só pertence a este corpo. Não haverá mais lágrimas, porque não teremos motivos para estar triste. Nós estaremos a nossa esperança consumada em Cristo Jesus. Hoje aquilo que nos faz chorar não nos seguirá para a eternidade. A cruz ela é passageira, mas a coroa ela é eterna. A glorificação é o antídoto que nós temos para o desânimo. Como nos alegramos em saber que a vida não termina em tudo. A morte é apenas a porta de entrada para a glória. Quantos têm a esperança da glorificação? Aleluia, aleluia. Um dia nós seremos glorificados. Romanos 8, 23. Gememos em nós mesmos, aguardamos a adoção e a redenção do nosso corpo, porque na esperança nós somos salvos. Quem crê em Cristo não fica ansioso por este mundo, mas anda aguardando o arrebatamento. Nós temos a esperança de sermos glorificados, e essa esperança é a nossa bússola, e esta bússola ela aponta o nosso coração lá para cima. Essa esperança gera santidade no tempo presente, porque temos essa esperança. Nós não vivemos para nós mesmos, nós não vivemos de qualquer maneira, mas nós vivemos para Cristo e de maneira que lhe agrada, porque o nosso desejo é estar com Ele. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3:3, e todo que tem essa esperança, você tem essa esperança? E todo que tem essa esperança nele, e todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se temos essa esperança, nós nos portamos de maneira digna, como a maneira de quem aguarda Jesus Cristo voltar. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, está escrito: por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus nos encontre, sem mácula, sem culpa e em paz. E considere a oportunidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. É assim que nós esperamos o nosso Jesus voltar. Enquanto o Senhor Jesus não voltou ainda, nós continuamos nos esforçando. E até Ele voltar, nós estaremos nos esforçando para que Ele nos encontre sem mágoas e sem culpa e em paz. É assim que nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Ele voltar. É assim que é os regenerados, justificados, santificados em Cristo, que tem essa esperança, aguardam o Senhor voltar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, está escrito: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus. E como é que nós fazemos isso, Pedro? Aí Pedro explica: você prepara o seu entendimento, seja sóbrio e confie na graça de Deus. Espere a revelação de Cristo, você será glorificado. Mas você espere com filho obediente. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também
em tudo o que fizer. Não é ser santo como um pastor, não é ser santo como um irmão que está do seu lado, não é para você ficar se comparando com ele, é para você se comparar com Cristo e ser santo assim como ele é. É assim que eu e você, que temos a esperança da glorificação, devemos aguardar o nosso amado Senhor Jesus. Ele diz: e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Não é porque temos esperança e nós vivemos de qualquer maneira, e nós estamos aqui brincando de ser crentes, como aqueles que perderam o temor de Deus. É exatamente porque temos a esperança que vivemos uma vida santa aos pés da cruz de Cristo. Quem crê na glorificação não negocia com o pecado. Quem espera a promessa de Deus não se distrai com esse mundo passageiro. A expectativa da glória nos ajuda a não negociarmos valores espirituais. Quem tem esperança na glorificação vive uma vida como vive uma noiva aguardando o dia do seu casamento. Ela se prepara, ela aguarda ansiosamente e ela não se entrega aos outros amantes, porque o seu coração pertence a um único dono, de quem anda o coração em igreja. Aleluia! O teu coração pertence a Jesus Cristo. Jesus é o amado da sua alma, é Ele que você está aguardando voltar. Então permaneça firme na sua posição e viva de maneira agradável a Ele. Quem sabe que vai se casar, não vive de qualquer jeito. E quem sabe que vai se encontrar com Cristo, também preserva-se em santidade. A esperança da glorificação transforma completamente a forma que nós vivemos hoje. Se cremos que breve seremos transformados à imagem de Cristo, devemos nos esforçar para nos tornarmos mais semelhantes a Ele a cada dia após dia. Eu vou renunciando o pecado, eu vou buscando a santificação, eu vou praticando as boas obras que eu aprendi com Jesus Cristo, eu vou buscando ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso vai evidenciando a minha fé, isso vai me dando certeza da salvação, e eu vou mantendo e confirmando a minha esperança. Não podemos nos conformar com este mundo, porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu. Nós estamos aqui apenas de passagem e nós não iremos nos iludir. Nós não iremos olhar para trás, como fez a mulher de Ló, porque nós já estamos olhando para cima. É lá que o nosso Senhor Jesus está, e é para lá que nós iremos. Nós estamos apenas como soldados em campanha. Nós sabemos que o território inimigo será bombardeado, e nós temos apenas o privilégio, a honra e o dever de avisar os inimigos de sua destruição iminente, porque nós nos iludiríamos de permanecer aqui. Não. Os irmãos estão entendendo? Imagine um soldado que recebe a ordem de avisar ao território inimigo que a destruição deles está vindo. A bomba já foi lançada e eles devem fugir depressa. Mas esse soldado, que tem a obrigação de ir lá avisar, acaba se iludindo com a beleza do lugar. O que é que vai acontecer com ele? Da mesma forma somos nós. Nós somos soldados em batalha. E o nosso compromisso com o inimigo é apenas avisá-lo da sua destruição, caso ainda haja escape. Mas o nosso pátria não é aqui. Nós temos um destino seguro e certo ao lado do nosso Senhor. E nós continuaremos e perseveraremos até o fim, em nome de Jesus. A obra do Senhor será completa. Paulo diz aos Filipenses:
aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. No dia de Cristo nós seremos glorificados. Diga para o seu irmão: persevera até o fim. Não desiste por causa de cara feia, não. Não desiste por causa de mim, não. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Até Jesus voltar, persevera até o fim. Me suporta mais um pouquinho. Vai valer a pena. Vai valer a pena manter-se firme até o fim. Aleluia. O que tem de crente, irmão, que um dia afirmou e reafirmou ter essa esperança, que já deixou de ser crente faz tempo. E se você perguntar por quê, ele vai dizer que foi por causa do Espírito. Mas que está aqui por causa de Jesus. Apesar de mim e apesar de você, e exatamente por minha causa e por causa de você, há uma promessa se permanecermos até o fim. Aleluia, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, mas não dá para mim mais não ser crente junto desses crentes. Meu irmão e minha irmã, a verdade é: quem deixa a casa do Senhor por causa de crente, nunca esteve aqui por causa de Jesus. Ah, mas eu estou lá por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Eu e você estamos aqui por causa de Jesus, apesar dos crentes, pelos crentes. Quem está aqui por causa de Jesus está aqui pelos crentes, apesar deles. Você sabia disso? Quem abandona a causa do Senhor por causa de crente, nunca esteve por causa de Jesus. Porque quem está na casa do Senhor por causa de Jesus, estará aqui até Jesus voltar, por causa de Jesus, apesar dos crentes, por causa dos crentes. Porque só há um jeito de servir a Jesus. Jesus ensinou: quando você fizer um destes pequeninos, você estará fazendo a mim. Aleluia! Toda vez que eu te dou de comer, te dou de beber, te dou de vestir, é a Jesus que eu estou servindo. Ah, mas eu sirvo a Jesus e não quer servir a igreja, não quer servir a mim. Qualquer coisa fica magoado comigo, fica magoado com você. Na verdade, você está aqui por você mesmo, você nunca esteve aqui por mim. E se você não está aqui por mim, será que é a Cristo que você serve? Ô irmão, vai recebendo aí. Vai recebendo aí o remédio do céu, ensinando e ensinando a guardar Jesus Cristo voltar. Só um jeito de ser crente. É ser crente apesar dos crentes, pelos crentes, por causa de Jesus, por causa do que Cristo fez, por causa do que Ele está fazendo e por causa do que Ele prometeu. Eu não abro mão do céu e eu vou me suportar até o fim. Você tem coragem de me suportar também? Aleluia, aleluia. Vale a pena me suportar mais um pouquinho? Vale a pena você cuidar de mim mais um pouquinho? Aleluia, servindo e aguardando o Senhor Jesus Ele voltar. Você viu que a nossa esperança muda a forma em que nós vivemos? Nós temos uma esperança. Essa esperança será consumada no dia de Cristo e não tem um inferno que pare a marcha da igreja. A igreja viva continuará marchando firme com Jesus, custe o que custar, no nome de Jesus, porque a coroa de glória será dada àqueles que perseverarem até o fim. Se você crê no dia da glorificação, se você crê que Jesus consumará algo na sua vida, estejamos de pé e vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor,
porque um dia fomos comprados com o teu sangue, e é nisso que nós queremos. Te agradecemos, Senhor, que o teu sacrifício foi aceito diante de Deus, e nós somos justificados por ti, Senhor. Não há mais condenação sobre nós, Senhor, e é isso que nós queremos. Te agradecemos, Senhor, por causa de Jesus, o segundo Adão, o novo cabeça de raça, restaurou, Senhor, aquilo que havia sido quebrado, e nós recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus para sermos semelhantes a Ele. Senhor, nós te agradecemos porque fomos separados deste mundo, fomos separados do pecado, fomos santificados em Ti e fomos chamados para ser santos. É nisso que nós cremos. Nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa santificação, ela não é apenas posicional, ela não é apenas progressiva, mas ela será também final e completa. No dia em que seremos transformados, receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo Jesus, em semelhança moral, em semelhança física. Estaremos face a face contigo, em espírito e em verdade, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, e o Senhor há de completar a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Continua fortalecendo a tua igreja, renovando a esperança que nos faz permanecer firmes e fiéis a ti, te amando e servindo, Senhor, custe o que custar. Ainda que te servir seja servir a tua igreja, ainda que te servir seja servir ao mundo, ainda que te servir seja servir ao Senhor amado, ainda que te servir seja ali para a cruz, assim como tu foste crucificado, Senhor. Nós queremos perseverar até o fim, porque está escrito: aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós queremos, Senhor, que um dia seremos transformados por ti. É assim que nós oramos, te agradecendo por tudo, Senhor, no poderoso nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Deus socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.